Bom, queridos irmãos, que nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão, né? Pela oportunidade de nós estarmos reunidos, envolvidos no amor de Jesus, envolvidos na misericórdia do Pai, que nos permite estarmos aqui reunidos numa casa onde a energia de trabalho no bem, e toda casa, quando um ou mais se reúne, Jesus diz, né? Quando um ou mais se reúnem para pensar nele, ou refletir em algo sobre a mensagem do Senhor, ele está presente. E o trabalho no bem, que muitas vezes nos fogem, né, a nossa capacidade de percepção, acontece de uma maneira vibrante e intensa. Então, que nós possamos aproveitar esse momento de não só de estudo, de reflexão, mas de tratamento para muitos de nós, e para a oportunidade da gente, de alguma maneira, estarmos praticando, através das nossas intenções, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente tem de melhor em nós, exalando nesse momento, pensando em Jesus, para que a gente possa, junto com essa equipe espiritual que aqui se faz presente, estarmos fazendo algo para deixar, né, envolver os nossos irmãos que aqui também se encontram, no acolhimento, do entendimento desse evangelho. Então, o estudo que nos foi feito o convite, né, é do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item que é sobre as instruções dos espíritos, que já vem sendo falado desde o item 8, nós hoje vamos conversar sobre o item 11 e o item 12, né, que fala do egoísmo. É algo que, para nós, no momento que estamos vivendo ainda, num planeta de provas e expiações, como espíritos construindo esse sentimento de amor, ainda é uma chaga, como diz aqui logo no início, no item 11, nosso irmão Emmanuel, em Paris, 1861, que é o item 11, ele já começa dizendo assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Então, Emmanuel, ele é categórico a dizer que o egoísmo, que é um dos vícios, né, que é filho do orgulho, mais abaixo ele vai dizer, que ele é a chaga, e uma chaga não é uma chaga da humanidade. Então, nós, como humanidade, nós ainda no nosso planeta, nós temos essa chaga. E toda chaga é aquela ferida que a gente precisa tem que cuidar com muito carinho, e tem que, de vez em quando, né? Por mais que você coloque, não adianta você colocar só a medicação, um remédio, e achar que às vezes aquele remédio que a gente aparentemente parece que já resolveu tudo, mas a chaga, ela tem às vezes algo que está mais profundo, que de vez em quando você tem que fazer uma asepsia. E nessa asepsia, né, de limpar, de observar o que precisa ser limpo, é esse trabalho íntimo, né, que vai ser o convite que esse irmão vai nos oferecer, que como cuidar de uma chaga. Primeiro a gente tem que identificar onde está essa chaga em nós. A gente precisa identificar que esse egoísmo, ele ainda se faz presente na nossa trajetória. E aí, identificando, a gente começa a fazer o trabalho que nos cabe de asepsia, de cuidar, de tratar, de limpar, de conhecer quais são as situações que esse egoísmo que ainda faz parte do nosso ser se faz presente, e fazer e aproveitar as oportunidades que vão surgir na nossa trajetória, porque nós estamos encarnados numa escola. E toda escola, qual é a proposta de uma escola? É da gente aprender alguma coisa, e na escola tem uns momentos de aprendizado, onde as lições são passadas. Podemos dizer que para todos nós aqui, de alguma maneira, hoje está sendo a oportunidade da lição. Toda vez que a gente se propõe a se reunir para refletir, estudar o Evangelho, ou as orientações dos benfeitores, é uma oportunidade da gente estar estudando e estudando-se, para que mais à frente, a gente vai ter aí, na próxima quarta-feira, teremos uma semana
para que a gente possa ser depois colocado nos exercícios práticos, que vão ser colocados na nossa vida cotidiana lá fora. Então, assim, esse momento para nós é um momento da gente poder começar a estudar, refletir para as oportunidades da gente poder fazer com que essa chaga que ainda se faz presente em nós, que ela possa desaparecer, porque para desaparecer algo na humanidade, ela tem que começar no coração de cada um de nós. A gente fala da paz, a gente fala do amor, mas tudo começa em cada um. O Senhor Jesus, ele nos trouxe essa orientação e esse aprendizado. Ele veio ao mundo, encarnou entre nós, num momento da história da humanidade, onde ele veio trazer a mensagem de amor, que é justamente a mensagem do capítulo, fazendo com que o homem pudesse, naquela época, entender, e nós até hoje estamos aqui buscando o entendimento desse amor que Jesus trouxe e exemplificou na sua trajetória. E ele teve vários obstáculos em relação ao encontro com irmãos menos experientes, né? Irmãos que não tinham a maturidade, não entendiam a proposta desse amor. Então, assim, nós precisamos, como ele diz aqui, começar a fazer com que essa chaga possa desaparecer da nossa humanidade. Mas a gente precisa, por quê? Porque ela faz com que o egoísmo, e a gente vê hoje muito, né, se fazendo presente na nossa sociedade, ele obsta, ele impede a felicidade que é a proposta, que Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ter a paz, todos nós queremos um mundo melhor, mas esse mundo, ele precisa partir do nosso mundo íntimo, daquilo que nós podemos fazer por nós para que a gente possa expressar para o outro. Então ele começa falando para nós aqui, continuando, que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la, né, ascender na hierarquia dos mundos, fazer com que a Terra possa ascender. E nós sabemos que nós estamos, dito pelos próprios Espíritos, nós estamos num período de transição. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde vai ter a preponderância do bem, mas ainda estamos num processo onde o mal ainda predomina, onde nós estamos justamente na convulsão de identificar todo o mal que existe em nós e ao nosso redor, para que a gente possa aplacar e cuidar dessa chaga. E um dos grandes vícios que fazem com que haja toda essa convulsão é o egoísmo, porque o egoísmo é o contraponto, é o oposto do amor. O egoísta, né, ele faz o quê? Ele não mobiliza as suas energias, ele traz para si, estiola e paralisa. Quando a proposta da lei divina, em todas as suas propostas de lei, a lei natural e lei divina é lei de movimento. Tudo se movimenta no universo, nada é estático. E o egoísmo é algo que paralisa, que estagna, que faz com que as energias fiquem paralisadas. Então, a gente precisa fazer o movimento contrário. Ele diz aqui para nós, Emmanuel, que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Então, por que a gente tem que ter coragem para lidar com esse vício moral que ainda temos? E aí, uma das perguntas que nós nos fizemos, né, é assim, por que é necessário, primeira pergunta, em que se apoia o egoísmo? E por que ele impede o progresso moral? E a resposta, né, através dos estudos, a gente diz assim, que o egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal. E o interesse pessoal, tudo que a gente baseia no fazer algo, movimento com interesse pessoal, o movimento não é um movimento de amor. Porque está ligado, e a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 895,
O Kardec fez uma pergunta aos espíritos, que ele diz assim: posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, vamos trazendo qual é o vício que a gente está falando, o egoísmo, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, todos nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, nós ainda temos o egoísmo em nós, então qual seria o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos, interesse pessoal. Aí vai de encontro exatamente, né, que o egoísmo é a base desse sentimento de interesse pessoal. E os espíritos continuam dizendo assim: o apego, o que é esse interesse pessoal? É o apego às coisas da matéria. Toda vez que a gente não consegue vislumbrar a vida com a perspectiva que a doutrina nos oferece, porque a doutrina espírita é a doutrina que nos racionaliza e nos oferece a percepção do mundo, da vida como algo muito maior, da vida futura que o Senhor Jesus já falou há mais de 2000 anos para nós. E o meu reino não é deste mundo, já falava da vida futura, dessa vida imortal, e nós, encarnados, aprisionados nesse corpo de carne, temos muita dificuldade de transcendermos na nossa vida as perspectivas do espírito imortal. Nós temos muita dificuldade de nos vermos como espíritos imortais. A gente tem dificuldade de ver no outro e temos muita dificuldade de nos vermos como espíritos imortais. A gente tem dificuldade de perceber que esse momento que a gente está vivendo é o nosso melhor momento, mas é um meio para alcançar algo maior, que é essa perfeição relativa que o Senhor nos convida. Então, a gente focaliza toda a nossa energia no aqui e agora, querendo resolver muitas vezes situações que elas não vão conseguir serem resolvidas na perspectiva que nós queremos no aqui e agora. Porque existem situações que são situações pertinentes a um aprendizado de obediência, de resignação, de trabalhar as virtudes que ainda nos faltam para que a gente possa ascender moralmente. Então, quando os espíritos respondem a Kardec, que é o interesse pessoal, que é o maior característico, é justamente ao encontro do que Emmanuel disse, que o egoísmo, que é essa chaga da humanidade, que é a base do sentimento do egoísmo, é o interesse pessoal. O egoísta pensa primeiro em si. O egoísmo, o primeiro passo que ele pensa para fazer um movimento é ele pensar naquilo que ele vai ganhar de vantagem no que vai executar. Ou ele executa a caridade, mas pensa em qual benefício, em que mecanismo de troca ele vai ter. E isso é sério, porque nós ainda como espíritas, muitas vezes a gente reproduz isso sem perceber. A gente reproduz ainda essa materialidade. Quando a gente fica assim, surpreso, puxa vida, eu sou trabalhador da casa espírita, eu me dedico tanto, eu procuro fazer o evangelho no lar, eu procuro vir às palestras, eu dou passe, eu procuro cumprir, faço estudo, e aí me dedico tanto, faço tanto movimento para o amor, para o bem, e de repente eu fico com esse problema de saúde, porque como a espiritualidade pode deixar acontecer isso? E aí a falta de entendimento nosso, que a questão da saúde do corpo e da alma, muitas vezes a doença do corpo é justamente um mecanismo para que a gente possa ter a saúde da alma. Que a dor ou aquela situação que vem para nos incomodar, para nos tirar da zona de conforto, é a misericórdia do Pai nos oferecendo uma oportunidade de reajustamento. Porque todos nós estamos encarnados para nos reorganizarmos psiquicamente. Todos nós ainda temos uma desorganização psíquica muito grande, fruto das nossas situações pregressas, dos nossos equívocos, seja por ignorância ou por livre escolha, e que nós nos propusemos a reencarnar, e estamos aqui encarnados nesse momento do planeta, nesse momento único, um momento onde a gente tem a oportunidade de viver várias situações numa diversidade, num tempo e num dinamismo imenso, que não é à toa que nós estamos inseridos nesse momento. Perceber isso é perceber
o mecanismo da misericórdia divina nos convidando a sair desse apego, a conseguir transcender das situações que a gente está vivendo aquilo que é a proposta divina para a nossa vida futura como espíritos. Mas quando a gente não consegue ter, e isso a doutrina espírita é consoladora, porque ela vem justamente nos ressignificar ou decodificar para nós o Evangelho do Senhor Jesus que a gente não conseguiu entender há mais de 12.000 anos. Porque pode ser que, não sei quanto a vocês, mas a impressão que nós temos para conosco é que nós podemos ter tido contato com o Mestre, mas naquela época a gente passou batido. Não conseguimos entender uma letra do que ele falou. Podemos até ter parado para ouvir, mas naquela época a nossa preocupação maior era as coisas da matéria. Mas pela ignorância, porque não entendíamos nem as palavras, porque ele contava pelas histórias, as parábolas, para ver se a gente conseguia entender. Mas muitas vezes a nossa imaturidade naquele tempo era tão grande que nem a história a gente conseguia entender o significado. A gente vê isso hoje entre nós. Quantas parábolas a gente vai ler, né, ouvir, e a gente tem dificuldade de tirar, como diz lá na casa muitos companheiros, tirar o espírito da letra. A gente fica na letra da história e não consegue entender qual é a proposta uma proposta muito mais profunda. Exatamente. E a gente fica preso ali e ficamos na materialidade da história. É o que a gente faz, fez e faz muitas vezes durante muitos séculos. Mas, pela misericórdia do Pai, ele nos trouxe para uma doutrina, além de ser consoladora, porque diz assim, ó, você vai ter tantas e tantas oportunidades, você vai vir com a melhor chance agora, mas se não conseguir tudo, você tem outras oportunidades, porque não dá para fazer tudo de uma vez só. A gente não tem também a misericórdia do Pai, a gente não consegue dar conta de reorganizar os nossos equívocos numa só. Porque se a gente fosse dar conta de tudo que nós já fizemos em termos de espírito, a gente ia enlouquecer pela desarmonia espiritual. Das situações que fizemos por N razões, mas as situações que nos são ofertadas para vencer esse egoísmo que ainda habita em nós e vencer mais do que isso a materialidade, porque essa é a proposta. Quando o egoísmo convida a gente a amar, e como é que eu vou amar o próximo ou vou me amar? Primeiro eu preciso me amar também, porque como é que eu vou ao encontro de algo que eu nem sei o que é em mim mesma? Então, para eu me amar, eu preciso identificar o que eu preciso trabalhar, eu preciso identificar a chaga que ainda existe, que vai se manifestar através das situações cotidianas. Não são nas grandes situações, não, é no dia a dia. É na preguiça de uma situação, é você ter uma oportunidade que surge no transeunte e você, de repente, você tem chance de você olhar para o irmão e ver aquele irmão que está ali. Não é para dar nada material, não. Às vezes é para olhar mesmo e ver. Quanto tempo os nossos irmãos são invisíveis para nós? Aí entra uma outra palavra que foi objeto de estudo também de Pascal, que é o outro irmão na mensagem no item 12, que também vem falando do egoísmo, que é a indiferença moral. Que também o Evangelho, lá na questão, vamos pegar aqui, ó, eu vou lembrar que está aqui, porque a indiferença moral tem um item do Evangelho que ele nos fala aqui que o grande problema nosso é essa indiferença moral que nós temos, que a gente tem a atividade intelectual, que é a nossa sociedade hoje, o avanço intelectual é o top de linha. Em termos de inteligência, intelectualidade, nós somos extremamente criativos, mas nos valores morais. E a indiferença moral é você não olhar o outro ser indiferente. Porque eu estou tão preocupado com as minhas questões que eu não tenho tempo para olhar para o outro.
E o que está acontecendo para que a gente possa se ver? Os mecanismos divinos são imensos, né? A gente até está se apropriando da tecnologia, a espiritualidade se apropria da tecnologia para fazer a gente ter contato com o que está distante. Então vem a internet, a rede social, vem a tecnologia, onde há um passado não muito distante, né? Eu, quando era criança, não existia celular. Olha, em curto tempo, a gente tem agora modelos de celulares que se modificam deixar a cada mês, né? Numa proporção que a gente não consegue acompanhar o ritmo dos modelos que cada vez trazem mais ampliam mais os mecanismos de você ter acesso. A tecnologia está avançando para fazer com que a gente se veja, mesmo que seja distante. Então, um terremoto acontece num outro ponto do planeta e a gente fica sabendo e às vezes a gente assiste a situação acontecendo à distância. Aí eu posso fazer uma, eu posso não olhar ou, inegavelmente, de alguma maneira aquilo vai se apresentar, porque até as pessoas começam a falar sobre o assunto, né? Para ver se a gente consegue ser tocado, mas mesmo assim a gente tem dificuldade. O que a gente faz com as redes sociais? Qual é o mecanismo que a gente se apropria dessa misericórdia divina que a internet veio fabulosa para poder fazer a gente se integrar de alguma maneira, sair da indiferença, mas a gente se perde na materialidade da tecnologia, a gente fica na superfície, aí a gente entra no julgar, quando a proposta não era o julgar, era o ser mais fraterno, é o ser mais solidário, é fazer um movimento de oração, mas para isso, a gente precisa de algo que tem que estar na nossa economia de vida, que é estar em contato com o Evangelho do Senhor Jesus, através dos novos hábitos. O Livro dos Espíritos, não me lembro qual é a questão, mas diz que a educação é mudança de hábito, conjunto de hábitos adquiridos. E um dos hábitos que a gente precisa ter, assim como também no Livro dos Espíritos que o Jesus é o modelo e guia, se ele é o modelo e guia para a nossa trajetória, para alcançar a felicidade, a gente precisa seguir esse modelo. Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou direcionar as minhas propostas, as minhas escolhas à luz daquele que me guia, se eu não conheço ele? Se eu não me dou o cuidado de usar um tempo mínimo que seja do meu dia para ter contato com a mensagem dele. Porque quando a gente faz esse planejamento para nossa, assim como a gente planeja várias coisas na nossa vida material, a gente precisa planejar, fazer um planejamento maior. As questões da matéria, elas têm que estar numa perspectiva mais ampla, uma visão de espírito imortal. Mas a gente planeja assim, como a gente vai fazer para comprar um carro novo, como é que a gente vai fazer para, de repente, comprar uma casa. Não que isso não seja algo que a gente não possa planejar, mas desde que a gente não deixe que a nossa vida seja pautada só na perspectiva da matéria. Essa perspectiva ela tenha um propósito, ela possa trazer propostas maiores. Muitas vezes uma proposta material ela tem um convite mais amplo, até para que eu perceba assim, poxa, aquilo ali não é tão importante assim como eu achava. Eu chegar a essa conclusão. E aí perceber que aquilo que eu desejava muito, porque os nossos desejos, existem desejos, eles são inerentes, eles vão acontecer. Mas aí como é que eu lido com esses desejos? Desejos para o bem meu e do próximo ou desejos que sejam só para o meu bem? Para eu fortalecer o egoísmo que existe no meu coração ou para que eu possa me libertar dele? Porque às vezes eu desejo algo da matéria que vai me insular mais ainda no egoísmo. E aí, por misericórdia de Deus, a gente não consegue. Você tenta para um lado, tenta para o outro, vai por ali, vai por aqui, e a gente assim, poxa, não é possível. Eu estou investindo, e aí você gasta uma energia imensa
numa proposta que não é aquela que é a proposta para a sua felicidade real. É para a sua felicidade, é para a ilusão que nós já vivemos há muito, muito tempo. Então, o companheiro diz aqui para a gente, né, que as coisas, a resposta dos espíritos à questão 895 diz assim: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse aos bens materiais, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, a perspectiva que a gente tem que ter nas conquistas materiais, elas têm que ter um propósito maior. Só que a gente não dá tempo nem para refletir, a gente não pensa, a gente não reflete em cima do nosso pensamento. Porque nós somos animais ou seres que pensam. Mas a gente não pensa em cima do que a gente pensa, a gente não reflete. A gente faz um pensamento e a gente, dependendo do pensamento, se nos for conveniente nos nossos desejos, a gente vai embora. E aí a tendência da gente ficar na superfície é imensa. Por quê? Porque nós ainda temos o orgulho e o egoísmo, que são aquilo que nos aprisiona. Como é que nós vamos sair dessa prisão, né? Como devemos entender? Ele diz aqui, porque é mais fácil, né? E ele continua falando para a gente assim, eu vou só para dar uma continuando essa parte. Na 917 diz assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Ou seja, ele está enraizado, porque deriva da influência da matéria. Tem uma passagem, Lázaro diz, né, que nós como espíritos, ao longo da nossa trajetória evolutiva, a gente precisou da matéria para o espírito poder adentrar a matéria e aí ele desenvolver a matéria. Agora a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que transcender essa matéria. É uma passagem que está aqui, ele fala, é bem poético, mas ele diz aqui, né, em sua origem, peraí, lá. Vou ver, tem uma aqui. O sangue resgatou o espírito. E o espírito hoje tem que resgatar da matéria o homem. É exatamente isso que ele está falando, né? Porque o sangue é a matéria. Ao longo da nossa, como seres lá, como simples ignorantes, a matéria resgatou o espírito para que a gente pudesse estar hoje evoluindo ao longo do nosso tempo. Mas agora o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem, porque nós ficamos presos nela. Agora a gente precisa transcender. Isso é um processo evolutivo. É um processo que precisa ser construído, mas que o momento que nós estamos vivendo é o momento que a gente precisa vencer essa matéria. Vencer a matéria e utilizar ela com proveito, respeitando o que ela tem a nos oferecer. E aí a gente vem aí a perspectiva do mundo falando da sustentabilidade, da gente utilizar, né, a matéria, mas sem explorar. E é uma outra palavra que a gente ainda tem dificuldade, porque a gente usa a matéria, até no nosso corpo mesmo, explorando o máximo dela. E o convite é que a gente possa cuidar, e aí vem outra passagem do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Eu olhar para esse corpo e perceber a beleza da perfeição divina, dos sistemas que se interligam para que a gente possa, como espírito, estar interagindo nesse planeta. E usar o corpo cuidando dele. Trabalhar a questão da prevenção, né, da saúde, que é um outro hábito que a gente precisa, porque nós vamos muitas vezes ao médico quando já estamos sentindo a dor. Eu estou sentindo uma dor. Enquanto a dor não incomoda muito, quantas vezes a gente vai deixando aquilo ali até a hora que não tem mais jeito, tem que ir. E às vezes a dor tem que parar a gente. Aí parou, não, agora não tem jeito, eu vou ter que ver o que é isso. Quando, na verdade, a proposta é que a gente faça o quê? A prevenção.
E esse mecanismo divino também está, porque a gente está falando questão de material. É uma proposta para nós também como espírito. Qual é o mecanismo de prevenção das doenças, das chagas da humanidade? Qual o mecanismo da gente se prevenir? É a gente entender a proposta da vida, do espírito imortal. E aonde vai estar as lições e as orientações para essa proposta? É o Evangelho do Senhor Jesus. Então, Jesus, né, ele traçou na sua trajetória o tempo todo, né, com toda a sabedoria, né, de um espírito, a envergadura do mestre, ele foi nos orientando em situações corriqueiras. E na proposta de Emmanuel, nesse item 11, ele diz que Jesus veio, vos deu o exemplo da caridade, que é o exemplo justamente, que é a prática da caridade é que vai fazer com que a gente possa se libertar do egoísmo. O que é a caridade? É a gente se lançar em direção ao outro, em direção às propostas que nos são oferecidas e parar de pensar um pouco em nós. Chico, sempre quando alguém ia visitá-lo, ia lá para pedir ajuda, as propostas dele eram sempre assim: trabalho no bem. Por quê? Porque quando você se mobiliza a sua energia em direção ao outro, aquela energia que você doa, ela vem, é lei de causa e efeito, que a gente estuda também na física. Então, as energias elas precisam ser movimentadas para eu poder me reorganizar fluidicamente, para eu poder me reequilibrar os mecanismos da natureza. Por que a gente se sente tão bem quando a gente adentra uma casa espírita? Porque as energias aqui foram todas equilibradas, o ambiente foi todo tratado para nos receber a cada um de nós. Já está sendo preparado há muito tempo, encarnados e desencarnados. A gente entra aqui desarmonizado, né? Dificilmente um de nós aqui vai entrar, a gente vai entrar com desarmonizado, mas quando a gente senta aqui, dá um soninho, né? Dá uma lombeira, a gente vai ficando, o coração vai serenando, e quando acaba, que a gente sai depois do passe, a gente sai leve. Mas quanto tempo a gente vai manter esse equilíbrio energético para dar conta das situações? Muitas vezes não sai dali, saiu daquela porta ali, a gente já está pensando na situação, a gente já está projetando o que a gente tem que fazer, mas as perspectivas materiais, né? Que são os nossos compromissos, que temos mesmo compromissos, muitos materiais, mas o quanto que a gente nos falta fé, coragem para saber que tudo tem que a gente faça o nosso melhor, mas que tudo tem um amparo, que a gente não tá abandonado, que existem propósitos maiores, que às vezes as situações não vão acontecer do jeito que a gente quer, mesmo a gente investindo toda a energia para o melhor, e a gente não entende, porque a gente está tendo uma perspectiva de olhar material. E o insucesso, às vezes, material é a misericórdia do Pai nos dando o sucesso da vida do espírito imortal. É paradoxal, mas é a realidade. Então, assim, ele nos diz aqui, né, que Jesus nos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Aí ele situa uma situação vivenciada pelo mestre, né? Porque diz assim: pois quando o primeiro, Jesus, o justo, foi percorrer as santas estações do seu martírio, né, na época onde ele foi colocado para crucificar, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Olha a indiferença. Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo. Ele admitia que ele era justo. Porque o que queria crucificar? Ele fez um questionamento, mas ele não se posicionou, porque existiam interesses pessoais. E quantas vezes a gente, na hora da gente servir ao mestre, da gente renunciar um pouquinho do nosso tempo, né? Se colocar à disposição um pouquinho, não dá. Hoje não dá. Semana que vem. Aí na semana que vem aparece uma outra situação para nos testar. Não, e de novo, não vai dar. Vai ter que ser só mês que vem. E a gente vai empurrando. Mas como o mestre sabe
que todos nós vamos chegar, ele aguarda. Por isso que ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Por quê? Porque a gente muitas vezes só consegue dar o primeiro passo para ir adiante dele quando a gente está na aflição. Quando, na verdade, a proposta não é essa. Tem as duas asas, né? A gente pode ir pelo amor. Mas quantos de nós, quanto da maioria de nós, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, encarnados e desencarnados, quantos de nós só chegamos à casa espírita, ou só começamos a buscar o entendimento do Evangelho do Senhor Jesus, à luz da doutrina, através da dor? Sejam elas dores físicas no corpo ou dores morais, daquela situação que está ali corroendo o nosso coração. Aí aquilo nos incomoda tanto, dói tanto, que a gente tem que buscar uma explicação. Aí a gente vai ao encontro do mestre, porque quando a gente vai numa casa espírita ou qualquer instituição religiosa que abre as suas portas para falar do Evangelho, Jesus está lá. E aí ele está com os braços abertos, vinde a mim, mas ele precisa que a gente vá ao encontro dele. Então, graças a Deus que a gente já está aqui, já é o primeiro passo. Significa que o primeiro passo já demos. Agora, o trabalho íntimo, né, de transformação de cada um de nós. E aí ele diz aqui, né, com uma atitude egoísta, em que prevaleceram o apego e o prestígio do poder, Pilatos se tornou indiferente. Porque existiu interesse. Quantas as vezes a gente disse não aos convites do mestre por interesses próprios? Pode não ser agora, mas quantas situações nós estamos vivendo agora para que a gente possa despertar que realmente é importante, que a gente precisa fazer escolhas melhores para a nossa vida. Então, ele diz assim, a indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. Aí achei aqui o capítulo, é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que fala da obediência e da resignação. Lá no final diz assim, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Esse irmão está nos convidando, né? Obedecer à lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. A gente precisa ir. Por quê? Porque o progresso é inexorável. O planeta vai estar em transição e ele vai passar para um planeta de regeneração e muitos de nós, todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse movimento energético, de acompanhando e transformando tudo num equilíbrio muito grande, porque tudo é tudo junto. Nós fazemos parte da lei da natureza. E quando a gente estuda ciências, a gente vê a cadeia alimentar, né? Desde os seres mais simples até o homem, e todos os mecanismos dos minerais, dos fatores abióticos, da água, tudo interligado, tudo se encadeia no universo. E nós fazemos parte dessa cadeia, que vai acontecer. Tanto é que quando pela ação do homem, a gente desequilibra de um lado, daqui a pouco a própria natureza busca o seu reequilíbrio. Claro que traz consequências. Consequências proporcionais ao que a gente fez. E aí aquilo vai se reestruturando. A gente vê isso numa ação vulcânica. O vulcão vai lá, quando a gente olha aquilo, a destruição, né? Aquela lava descendo, a gente olha e vê o efeito destruidor. E aí a gente muda, lá no livro dos Espíritos, nos convida a olhar, falar a palavra destruição com uma outra conotação. Aquilo ali é transformação. É o planeta se transformando numa outra proposta. A gente só vê a lava, o fogo, botando fogo na casa e as pessoas perdendo tudo. A gente vê a matéria. E a gente não percebe o mecanismo divino fazendo vários convites, porque aquele companheiro que perdeu aquela casa vai ter uma mobilização. A gente não está participando, a gente está vendo, mas a gente faz uma prece. Quem está distante, às vezes,
nosso país não tem esse contexto, tem outras coisas, mas esse contexto, né, da mexida do planeta, uma mexida física, né, a gente não tem. A nossa mexida é em outras proporções. Mas a gente, quando vê aquilo acontecer lá distante, será que a gente consegue, pelo que a gente aprende, pelo que Jesus nos ensinou, fazer uma prece de coração? Ou a gente fica, né, preso naquilo que a gente está vendo? Ou julgando porque aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro? Ou pegando a superfície das situações que aconteceram, que as pessoas ao redor acontecem, e se não se prende ao essencial, que é o mecanismo divino nos convidando a sermos mais fraternos, a termos, quando são convidados para a gente fazer algum movimento. Hoje tem movimentos, né, de Médicos Sem Fronteira, situações onde as pessoas às vezes se deslocam para outros lugares, outros países, para passar um tempo, ajudar. Então, são todas propostas que nos são oferecidas, que cada um dentro do seu quadrado, dentro das suas possibilidades, dentro da sua formação, dos seus talentos, e cada um de nós tem um talento, e a gente é colocado nas situações para que a gente possa exercitar essa lei que nos une como irmãos, para a gente se reorganizar, para a gente trabalhar essa ação da caridade, não só a caridade material, que também é necessária, né? Muitas vezes o companheiro só vai conseguir te ouvir se ele comer alguma coisa, porque ele está com o estômago doendo tanto de fome, não tem como você falar qualquer palavra para ele. O foco da gente sabe, quando a gente às vezes está com muita fome, não tem mais nada que a gente não pense não seja aplacar a fome. Então, muitas vezes precisa-se realmente da questão da matéria, mas a gente precisa fazer o movimento material, mas aí tem como eu faço aquilo ali. Qual é o móvel da ação daquilo que eu estou fazendo? Qual é o meu pensamento quando eu estou me colocando para oferecer alguma coisa ao próximo? Eu ofereço rapidinho, porque eu ainda tenho que fazer lá dentro, bate na minha porta e eu faço rapidinho, porque eu ainda tenho coisa para fazer lá dentro, e o tempo está curto, e depois eu tenho que fazer tal coisa. Ou eu paro e naquele momento é o que é o mais importante, porque às vezes são 2, 3, 4, 5 minutos que seja, mas como é que eu uso aquele momento ali, que é aquele convite que muitas vezes é o Senhor Jesus que está ali, né? Existem várias histórias da evangelização que faz, né, várias histórias que nos convidam a isso. Eu quero tanto falar com Jesus, eu quero tanto encontrar Jesus. E aí, no final da história, a gente vê que Jesus estava o tempo todo através do outro, do próximo. E a gente não consegue ver isso. Porque, às vezes, o próximo que chega perto de nós não é aquele próximo que a gente gostaria, né? A gente quer escolher também o próximo, né? Mas é justamente o próximo que chega perto da gente é o próximo daquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Não é o outro, não. É para nós. A nossa tolerância, a nossa paciência, as virtudes que nos faltam, que o outro vai ser o instrumento de Deus para nos sinalizar aquilo que a gente não tem. A caridade. A gente oferece algo material, ou a gente oferece alguma coisa, mas a gente recebe do outro aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Esse é um movimento de causa e efeito, de reequilíbrio, e a gente não consegue fazer muitas vezes isso. A gente fica só ali na superfície. Não precisa ser fora, não, dentro de casa. E dentro de casa, então, tem lá uma outra passagem, eu não me lembro qual é a questão do Evangelho, que diz que se a gente soubesse o quanto que Deus, na sua misericórdia, coloca a gente tudo juntinho, de acordo com o que a gente precisa mesmo trabalhar. E a gente não percebe nada, a gente diz, não é possível. E a gente recebe dentro do mesmo lar, né, aqueles que a gente tem mais afinidade, e alguns que às vezes a gente não tem tanta afinidade, mas são colocados ali por misericórdia de Deus. Porque se a gente encontrasse esse companheiro em outra situação distante, a gente não ia querer nem ficar perto. Mas aí coloca tudo juntinho. Aí bota juntinho na mesma casa espírita. Aí a gente diz assim, puxa, nós estamos tudo...
Porque nós nos une com... A gente está todos no mesmo propósito, mas somos diferentes. Isso é o que é legal, entendeu? Porque é a diferença que vai fazer com que a gente cresça. Mas a gente reclama justamente da diferença. Poxa, se fulano pensasse como eu, não é possível que ele não consegue pensar. E aí a gente lê o texto da doutrina, lê uma passagem, a gente faz uma interpretação à luz da nossa perspectiva. E a gente acha que isso aqui é o que a gente entendeu é a verdade. Aí o outro vem e entende diferente. Ah, tudo errado. E a gente não se permite. Pode até ser que o conceito, de repente, do outro esteja equivocado. Mas a proposta de estarmos juntos não é para a gente dizer quem é que está com a razão. É para a gente aprender a se amar. E a gente perde essa possibilidade, porque a gente quer ter razão. Ah, eu estou certa aqui, é que o outro não sabe, mas a proposta não é ele saber, a proposta é eu ajudar. E eu não estou me disponibilizando a ajudar, eu quero ter razão, eu estou certo. Perdemos o foco, ficamos na materialidade da situação. Isso é apego à matéria, quando eu acredito que eu tenho a verdade. Porque a verdade só Deus tem. Jesus disse isso. Né? E a gente quer ter a verdade. É só estudar um pouquinho. Quantas vezes assim, chegar, não, o livro dos Espíritos já estudei o livro dos Médios, já estudei toda a obra. Eu já sei a obra toda. A gente consegue saber a obra toda cada vez que a gente lê uma passagem aqui, porque a gente já não é mais o mesmo. E aí amplia o olhar, amplia a perspectiva. Isso é o quê? De alguma maneira, é um mecanismo mediúnico, né? Porque ser médium, a gente acha que ser médium é só você ter comunicação com os espíritos, né? E isso é comunicação, né? É você ter a comunicação do espírito imortal que você é na perspectiva da realidade espiritual. E aí a gente acha que ser médium é só você dar passividade, dar um passe. Isso, a mediunidade, por isso que diz que todos somos médios. Porque todos podemos nos comunicar com essa realidade espiritual que somos, com o outro encarnado ou com o desencarnado. E a gente não consegue fazer nem entre nós encarnados. Aí a gente não consegue. Como vamos conseguir perceber, ter a sutileza da percepção? Isso é movimento de caridade. É sair do egoísmo. O egoísmo, como a gente falou, tem que sair da materialidade. E não é fácil não, tá? Porque nós estamos aprisionados na matéria e precisamos dela. Então, a gente tem que fazer os mecanismos de reflexão, os momentos. A gente tem, assim como a gente tem o momento de acordar, de escovar dente, de tomar café, a gente tem que ter o hábito, o horário das nossas leituras evangélicas, nem que seja, né, como a gente já falou aqui, muitas vezes, né? Proposta de Chico para os companheiros da casa, né? Era estudar 1 hora de evangelho, aí depois a gente não conseguiu, meia hora, 15 minutos. 5 minutos. A gente precisa, assim, 5 minutos, mas que eu dê qualidade àqueles 5 minutos. Uma frase, né? Fiquei numa frase, mas aquela frase, digamos que seja meu mantra, ou aquela frase que eu vou usar naquele dia, por esse dia de hoje. E fazer esse movimento de perceber as propostas daquela frase na minha vida no dia de hoje. É um movimento de caridade, porque aí ele vai me ampliar o olhar, para eu desapegar. Então, assim, o que impede, né, a prática da nossa caridade, já que o egoísmo é a negação da caridade, é a gente não ter esse olhar fraterno para as situações que nos são ofertadas. Não tem como a gente enumerar as situações, porque cada um de nós é único e cada um está dentro de um contexto, de uma circunstância da vida. Mas perceber as circunstâncias dos convites da vida, esse é o desafio de vencer a si, que ele diz aqui, né? Pascal nos fala aqui no final, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana.
Ele está dizendo aqui, o Pascal sendo categórico, a gente não vai ter descanso para a sociedade humana. O que a gente está vendo a cada dia? Se a gente for pensar as situações do cotidiano da nossa cidade, né? A gente vai ver que a gente não tem descanso nas situações mais adversas e desagradáveis, todas frutos do egoísmo. Porque eu quero, aquilo é meu. Eu mereço mais do que o outro. Eu quero aquilo que pertence ao outro. Porque o outro tem, por que eu não tenho? E aí uma série de questões, isso num trabalho, numa relação de trabalho, nas situações que muitas situações são colocadas das desigualdades sociais, que existem as desigualdades entre a riqueza e a pobreza, mas a questão não é essa. A questão é que nós, como sociedade, como encarnados, né, como seres que estamos aqui agregados, a gente foi indiferente ao outro. Porque uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria. É aquilo que o outro não tem do mínimo. Porque também no Evangelho diz que na sociedade tem que ter aqueles que são os ricos para que haja um equilíbrio. Mas não aquele não ter nada, ele ser invisível, o seu olhar. Então, assim, nós fomos ao extremo. E por isso que a gente está. Então, ele diz aqui: digo, mas não haverá segurança. Que segurança ele está falando? Não é a segurança que a gente fala na matéria, não. É mais do que isso. Essa segurança aqui é a falta de fé. Porque se eu sei que eu sou um espírito imortal e esse momento é um momento de aprendizado e que a vida futura é uma realidade e que é a verdadeira vida, eu me fortaleço na confiança de que tudo que está acontecendo não tá solto. E eu não fico com o temor que me aprisiona e que me paralisa. Quantas pessoas ficaram paralisadas na época da pandemia? E ainda continuam. Quantas doenças psicossomáticas surgiram porque as pessoas ficaram com medo? Mas é falta de fé, que vem dessa falta de segurança do ser espiritual que é filho de um pai maior, de uma paternidade divina, de um pai que está em tudo e em todos, porque ele está aqui. A gente não tem capacidade e sentidos para saber, mas a gente percebe através da natureza, através dos mecanismos que transcendem a matéria. Porque eu posso, como diz assim, de manhã acordar e de manhã quando eu acordo, eu tenho uma árvore perto de casa, aí eu fico ouvindo os pássaros, aquele barulho. Eu posso ficar de manhã cedo, na hora que eu vou acordar, eu posso assim, puxa vida, esses passarinhos aqui me acordando, querendo dormir mais. Ou eu penso, puxa, olha que coisa deliciosa. Estou na cidade grande e estou tendo a oportunidade de ouvir os pássaros, que é a presença de Deus. Porque lá no livro dos Espíritos está dizendo que a gente vê a presença, a gente não sabe, não consegue que é Deus, mas ele está através da natureza. Ele se manifestando, dizendo aqui, ó, começando o meu dia dizendo aqui, eu tô aqui, ó. Olha a diferença. Então, assim, isso é uma proposta íntima, que é um convite íntimo. Aí eu me abro para a caridade, ou eu me fecho para as minhas situações. Esse mecanismo é nosso. Então, assim, a proposta aí para fechar, ele diz aqui, ó, com o egoísmo e o orgulho, Pascal diz para a gente, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira e quem vencerá o mais esperto. Não é isso que a gente está vivendo? Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família mereçam respeito. E a proposta não é essa, é que a gente possa, né, como diz aqui, para a gente fechar, como diz no convite que Jesus, numa poesia, nos fala, né, Jesus Gonçalves. Não faças da caridade, e aí é o convite, né, uma palavra linda, mas vã. Faze hoje, ampara agora, não deixe para amanhã.
Não deixemos para amanhã o que a gente já hoje, a gente não pode dizer, todos nós estamos aqui encarnados e desencarnados, que saímos sem saber minimamente o que precisamos fazer. Não deixemos para amanhã. Começamos agora. Ah, não sabia, não lembrava, não... Tudo bem, mas agora, a partir de hoje, vamos começar a fazer os trabalhos que nos são... Vamos ficar mais atentos para a gente poder vencer essa chaga e deixar desabrochar o amor que há no íntimo de cada um de nós, porque todos nós somos filhos de Deus, temos a essência divina e temos o potencial de amor em nós. Só falta deixar desabrochar. Muita paz para todos nós.